Existe todo um culto secreto de homens maus. Um homem de sua erudição mística me entenderá quando eu os relacionar com o Hastur e o Sinal Amarelo, dedicado ao propósito de localizá-los e feri-los, em nome dos poderes monstruosos de outras dimensões. Trecho de O Sussurro na Escuridão, de Howard Phillips Lovecraft. Olá, turma dos mistérios! Definitivamente falar sobre o terror cósmico e sobre os assustadores deuses Lovecraftianos não é uma tarefa fácil, mas com muito esforço e estudo, hoje estou de volta para contar a história de um mito. Uma sombria e diabólica entidade tão fantástica que inspirou muitas obras da literatura e do cinema. Hoje vocês vão conhecer a história de Hastur, o Rei Amarelo. Então deixem o like neste vídeo para valorizar o canal e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Hastur, o Rei Amarelo. Sem dúvida nenhuma, turma, este vídeo foi um dos mais difíceis do canal para fazer, porque sempre tenho aquela preocupação se vocês estão entendendo toda a história que está sendo contada. Então, se você é novo nessa série sobre os deuses cósmicos, não se preocupem. Caso vocês ficarem sem entender alguma coisa, é só clicarem nos cards aqui em cima ou clicar no link da playlist de Lovecraft na descrição do vídeo. Mas não é só por isso. Outro fato é que não foi Lovecraft quem criou o Rei Amarelo, e isso me deixou chocado, mas um escritor de ficção do século XVIII, conhecido como Robert Chambers. Bem, era isso que eu pensava, o roteiro estava quase pronto quando descobri que a origem do Rei Amarelo era bem mais antiga e pertencendo a uma escritora chamada Ambrose Bierce. E só depois de muito tempo que Howard, impressionado com o personagem e com as histórias de Chambers, acaba o trazendo de volta em seus mitos. E disso nasceu a assombrosa história de Hastur, o meio-irmão rival e inimigo de Cthulhu, e a cria de Yog-Sothoth, outro grande deus cósmico. Hastur, meus amigos, é um dos muitos grandes deuses antigos e divindades dos mitos de Cthulhu, agindo como um dos mais misteriosos deuses Lovecraftianos. Conhecido como um deus ou um anjo caído, ele é chamado de o deus dos pastores e o duque do próprio inferno. Dizem que sua verdadeira forma nunca será revelada, e aqueles que o desvendarem, e até mesmo o seu verdadeiro nome, serão amaldiçoados para sempre. Porém, ele foi encontrado em duas formas. A primeira é uma bolha disforme com tentáculos, um traço comum entre as divindades dos mitos de Cthulhu. Vocês estão acostumados a ver isso. Mas a segunda forma é um humanoide escondido por um manto dourado, por onde descem e aparecem inúmeros tentáculos coloridos embaixo de seu manto. E dizem que em sua cabeça tem uma coroa dourada muito bela. Assim como os outros deuses, Hastur tem seus adoradores, e eles são a Fundação Carcossa. E como forma de gratidão, o Rei Amarelo protege seus súditos e atende seus desejos mais obscuros. E também se vinga de maneira cruel de seus inimigos. Então lembrem-se, nunca, jamais se meta com um filho e protegido de Hastur. A importância do Rei de Amarelo. Bem, turma, o Rei de Amarelo
É uma coleção de contos escritos por Robert W. Chambers e publicado em 1895. As histórias podem ser categorizadas como ficção de terror precoce ou ficção gótica vitoriana. Mas o trabalho também aborda mitologia, fantasia, mistério, ficção científica e até mesmo romance. As 4 primeiras histórias da coleção de Chambers envolvem uma peça fictícia de 2 atos com o mesmo título, O Rei de Amarelo. Para vocês entenderem, as 4 primeiras histórias estão conectadas livremente por 3 dispositivos principais. Uma peça em forma de livro, intitulada O Rei Amarelo, uma entidade sobrenatural misteriosa e malévola, conhecida também como o Rei Amarelo, e por fim, um símbolo misterioso, conhecido como o Sinal Amarelo. Nossa, Johnny, por que tanto amarelo? A resposta é incrível. A cor amarela significa as atitudes decadentes e estéticas que estavam na moda na virada do século XIX, tipificadas por publicações como o Livro Amarelo, que é um jornal literário associado a Oscar Wilde e Aubrey Beardsley. Também é sugerido que a cor amarela representa quarentena, uma alusão à decomposição e a doenças, e especificamente a doenças mentais. Por exemplo, o famoso conto O Papel de Parede Amarelo, envolvendo a queda de uma mulher acamada na loucura, que foi publicado pouco antes do livro de Chambers. Essas histórias são de tom macabro, turma, centradas em personagens que geralmente são artistas ou decadentes. A primeira história, O Reparador de Reputações, é ambientada em um futuro imaginado na década de 1920, cuja história, em desacordo com o conhecimento do leitor, contribui para o efeito do seu narrador não confiável. Os próximos 3 contos são ambientados em Paris ao mesmo tempo. Calma que eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso em breve. Já as outras histórias do livro não seguem o macabro tema dos 4 primeiros, e a maioria está escrita no estilo de ficção romântica comum aos trabalhos posteriores de Chambers. E as outras histórias do livro não seguem o tema do Rei Amarelo, são histórias separadas. Para quem não sabe ou não tem muito costume de ler, alguns livros, em vez de contar apenas uma história do começo ao fim, trazem vários contos, o que é o caso do livro do Rei de Amarelo e de vários livros que eu tenho aqui em casa, por exemplo, sobre Lovecraft e sobre Allan Poe. Agora, viajando um pouco para o futuro e indo direto para o pai dos monstros, são algumas as referências que Lovecraft teria feito ao Rei Amarelo de Chambers. Sabe-se que o autor teria lido a obra por volta de 1927, quando seu estilo já estava bem definido e já havia criado o Necronomicon. E este livro era igualmente perigoso como a peça do livro de Chambers. E o Rei Amarelo deu as caras no conto de Lovecraft, Um Sussurro nas Trevas, de 1931, onde finalmente Lovecraft cita Hastur. Mas o mais bizarro começa agora, a partir do momento em que a mitologia de Cthulhu acabou incorporando os antigos contos do escritor Chambers por meio de August Derleth, que, para quem não sabe, é um dos integrantes do Círculo de Lovecraft. Para quem não sabe o que é isso, é só acessar os links na descrição. Só que tem um detalhe nessa história. O próprio Lovecraft não gostava dessa ideia de incrementar as histórias de Chambers dentro do universo compartilhado. Mas mesmo assim, as obras de Chambers sobre o Rei Amarelo indiretamente acabaram fazendo parte dos mitos. E então, devido a isso, August Derleth relaciona a obra de Chambers no conto O Retorno de Hastur, e passa a instigar o interesse de outros autores, e leitores também, a compor uma mitologia amarela próxima à de Lovecraft, fazendo com que Hastur seja um dos deuses cósmicos
mais interessantes. Tá, Johnny, eu quero saber mais, conta mais do Rastur. Eu até poderia, mas eu não quero estragar uma coisa que eu vou fazer em breve aqui no canal. Pois depois de centenas de pedidos, eu resolvi trazer os contos em áudios para vocês. Então nos próximos vídeos eu vou fazer breves resumos e explicar a mitologia por trás dos livros e complementá-los com o conto original do começo ao fim, contado aqui em forma de podcast no canal. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo e vou fazer uma playlist com todos os audiobooks ou audiocontos que já tem no canal e também algumas creepypastas antigas clássicas. E essa é a apresentação do Rei de Amarelo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha para ajudar o canal a crescer. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte de nossa turma. Eu posto vídeos toda semana. E ativem o sino de notificações, senão o YouTube não vai entregar todos os vídeos que eu lanço para vocês. Obrigado por tudo, meus amigos e minhas amigas. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Que os deuses cósmicos os protejam. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!